Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso onde eu ensino você a construir um site. Na aula de hoje nós vamos aprender como construir tabelas, como essa que você está vendo aí agora, dentro do HTML. Como você já sabe, por enquanto nós estamos montando apenas o HTML, apenas o esqueleto, a estrutura da nossa página. Nós não estamos estilizando as nossas páginas, os nossos códigos, nem as nossas tabelas, como veremos na aula de hoje. Quem vai aplicar cores, aplicar tamanhos, aplicar margem, borda e deixar toda a nossa página mais bonita, mais viva, mais interessante, né? Colocar uma roupa na nossa página, como vocês já sabem, é o CSS que nós vamos ver numa segunda etapa aqui do nosso curso. Está chegando, logo logo nós vamos começar com umas aulas de CSS, mas é importante que nós dominemos o HTML antes, já que ele é a base, é a estrutura de toda a página. Desde já, se você gostar do vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu comentário aí no final do vídeo se você aprendeu alguma coisa conosco. Pessoal, então essa aqui vai ser a tabela final que nós vamos montar, só que essa tabela aqui ela já tem alguns conceitos um pouquinho mais avançados e a gente não vai logo de cara montar essa tabela aqui, a gente vai montar uma versão mais simples dela, que é essa daqui, onde a gente tem nome, idade e profissão, como os campos de cabeçalho, alguns nomes, algumas idades, algumas profissões aqui, e essa vai ser a primeira tabela que nós vamos montar e depois nós vamos para a versão mais completa dela. Então, primeiramente no HTML, quando nós vamos fazer uma tabela, nós precisamos utilizar a tag table. Então, eu já vou aqui dentro do meu body, eu já tenho aqui uma página vazia, inclusive estou com ela aqui aberto para vocês verem, e nós vamos colocar aqui então a tag table, e a tag table tem um início, tem um final. E dentro da tag table vai ficar a nossa tabela. Uma coisa que eu já vou fazer desde já, que não é obrigatória, mas para a gente conseguir visualizar bem o que está acontecendo, vai ser legal, é colocar uma borda na nossa tabela. Como a gente está vendo aqui, a tabela que está servindo de referência para a gente na aula de hoje, ela tem uma bordinha aqui em torno da tabela como um todo e também em torno de cada célula aqui dessa tabela. E para nós criarmos essa borda, aqui dentro da nossa tag table, nós vamos utilizar o atributo border, que significa borda. Nós vamos colocar uma borda de 1 pixel, que é uma borda fina, como aquela que a gente viu. Isso vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo, a visualizar o que está acontecendo, porque se eu não colocar uma borda, ele vai criar tabela, vai criar todas as informações organizadas, só que a gente não vai ver os limites, onde começa uma coisa, onde termina a outra. Então, vai ficar um pouco menos visual o que a gente vai fazer aqui. Então, por enquanto, nós vamos criar aqui com uma borda de 1. E aqui nós temos a tabela. Por enquanto, se eu salvar aqui e atualizar a página, vejam que não apareceu nada, né? Na verdade, apareceu só um pontinho aqui, que é a nossa tabela, mas a nossa tabela não tem nada dentro. E a primeira coisa que a gente vai fazer nas tabelas é colocar uma linha nas tabelas. Isso é importante a gente entender. No HTML, toda tabela é construída linha por linha. Não é coluna por coluna, e sim linha por linha. Então, dentro da tabela, qual que vai ser a estrutura que nós vamos montar? Dentro da tabela, nós vamos criar as linhas utilizando a tag TR. TR de Table Row. Row que em inglês significa linha. Então, cada linha vai estar dentro ali de uma tag TR. Então, se eu quero, por exemplo, fazer aqui 2 linhas na minha tabela, eu vou criar 2 tags TR. Então, acompanha comigo, eu vou criar aqui TR. Vejam que ele já aqui fechou a tag para mim no Visual Studio Code. E vou criar outra linha aqui embaixo, TR. Então, a minha tabela tem 2 linhas. Se eu atualizar a página, eu ainda não vou conseguir enxergar essas linhas, porque não tem nada dentro delas ainda. Mas eu já tenho aqui 2 linhas nessa tabela. Cada linha da tabela vão ter células. O que são as células? Vou voltar aqui na nossa tabela de referência. Célula
é cada um desses quadradinhos onde fica uma informação. Então aqui o nome é uma célula, a idade é outra célula, profissão é outra célula, e assim por diante aqui nós temos várias e várias células. Então, nós precisamos, dentro de cada linha, colocar as células. E as células, nós vamos utilizar a tag TD. TD, de Table Data. Data em inglês que significa dados, informação. Então, se eu quero criar, por exemplo, aqui, duas células, duas colunas na minha tabela, eu vou criar aqui, então, um TD. Posso até deixar na mesma linha mesmo. E outro TD. Então, agora eu já tenho aqui duas células dentro aqui da minha primeira linha. É importante que vocês entendam bem o que a gente está fazendo. Aqui, no primeiro TD, eu vou colocar nome, que é a primeira informação lá da primeira linha da minha tabela, e na segunda célula nós vamos colocar idade. Feito isso, eu vou atualizar aqui só para vocês verem o que aconteceu. Olha só, eu já tenho aqui nome e idade. Então eu estou montando a primeira linha na primeira célula, nome, na segunda, idade. Está faltando ainda a terceira coluna, que aqui, no caso da terceira célula, vai ser a profissão. Atualizando a página, veja só, apareceu aqui. E assim, conforme eu for colocando mais e mais TDs ali, ele vai colocando mais colunas, ele vai colocando mais células ali ao lado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui mais um TD, digitar aqui qualquer coisa, vou salvar, vou atualizar, olha só, ele vai colocando sempre ali naquela mesma linha, criando uma nova célula, uma nova coluna ali do lado. No caso aqui, eu vou apagar, porque essa daqui não existe. E aí, encerrou a primeira linha. Montei a primeira linha com nome, idade e profissão, usando a tag TD, e encerrou aqui o fechamento da primeira linha. Dentro aqui da segunda tag TR, que é a nossa segunda linha, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui os TDs, que vão ser aí as células da segunda linha. Então, aqui no caso vai ser Augusto, e eu vou salvar para vocês verem que esse Augusto aqui ele vai aparecer na segunda linha, porque ele está numa outra tag TR, que está depois da primeira. Então, olha só. Vejam só, Augusto apareceu embaixo do nome. Então, o próprio HTML faz essa estruturação para a gente. Depois, o segundo TD vai ser correspondente a quem? A idade, né? A segunda coluna da tabela. No caso aqui, 43. Vou salvar e vou atualizar para vocês verem ele preenchendo aqui. E tem mais um TD aqui, que é referente à terceira coluna, que é a profissão, no caso, engenheiro. Vou salvar e, olha só, perfeitamente. Estamos construindo a nossa tabela. E nós vamos repetir aqui para cada uma das informações. Então, vou agora criar a próxima linha. Então, TR novamente. Dentro dessa agora, que é a nossa terceira linha, eu vou colocar as células, os TDs. Então, o TD aqui, esse vai ser o nome, no caso aqui Marlene. O segundo TD vai ser a idade. E o terceiro TD é a profissão, professora. Vamos atualizar a página e visualizar, olha só, perfeitamente. Encerrou essa linha, vamos criar mais uma linha, mais um TR, com ali os 3 TDs. Eu posso colocar aqui já os 3 TDs dessa linha aqui. No caso, o primeiro TD vai ser o nome, o segundo TD vai ser a idade, o terceiro TD vai ser a profissão. Então vejam que não é difícil você criar tabelas no HTML. O básico é você utilizar a tag table, geralzona do início ao fim, ela que vai dizer que o conteúdo ali dentro é uma tabela. Cada linha nós vamos construir usando a tag tr e dentro de cada linha nós vamos criar as células que vão ficar uma do lado da outra usando a tag td. E assim por diante. Eu vou criar aqui mais uma linha e, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou criar aqui as últimas 3 linhas que faltam e vou acelerar um pouquinho o vídeo.
E pronto, pessoal. Terminei de fazer as minhas linhas finais da tabela aqui do Gabriel, da Inês e do Clóvis. Eu vou salvar aqui no meu Visual Studio, Ctrl S, vou atualizar a página e pronto, olha só. Já tenho a minha tabela montada. Então, básico do básico do básico de HTML para tabelas é esse, TRTD, TRTD. E assim a gente consegue montar a nossa estrutura. Agora a gente vai colocar esse nome de profissão como cabeçalho da tabela. E aí, tem duas formas de eu fazer. A forma errada de eu fazer isso, não é que é errada, é uma forma que não é a mais aconselhável. É eu colocar cada um desses itens aqui em negrito, né? Então, por exemplo, usando aqui o nome, eu vou colocar o B antes do nome, fecho a tag B, depois do nome, vou salvar, atualizar e veja só, fica em negrito. Eu poderia fazer o mesmo ali para os outros. Só que nós não fazemos dessa forma. E aí nós vamos aprender o seguinte: quando eu quero criar um cabeçalho nas minhas tabelas, quando eu quero dizer que uma célula ela é um cabeçalho, como é o caso dessas três células aqui, né, nome, idade e profissão, o mais adequado é eu não usar o TD, mas sim o TH, que vem aí de T de table, tabela, e o H de header, né, de cabeçalho. Então nós temos nas tabelas também a tag TH, então eu vou só trocar aqui de TD para TH. E aí eu automaticamente estou dizendo para o HTML que essas células aqui, elas correspondem a cabeçalhos, a títulos de, no caso aqui, de colunas, mas poderia ser para linhas também. Então, feito isso, só por trocar aqui por TH, vocês vão ver que ele já vai estilizar para mim. Ele já vai colocar em negrito essas células aqui. E vocês reparem também que ele centralizou o conteúdo dessas células. Então, o correto é nós usarmos o TH para fazer isso. Outra coisa aqui que nós vamos fazer para melhorar a nossa tabela é o seguinte. Vejam aqui que eu até cometi um erro aqui. A Fernanda, ela é professora. Então, tá aqui, ó, professora. E vejam só que propositalmente eu coloquei a Marlene e a Fernanda como professoras, porque agora a gente vai aprender como que eu faço para unir duas linhas em uma só. Então, como as duas são professoras, eu poderia colocar entre as duas aqui uma célula só. E é possível fazer isso no HTML, ou seja, eu expandi o conteúdo de uma célula para ocupar mais de uma linha, como é o caso que a gente quer fazer aqui, ou mais de uma coluna também. É isso que a gente vai aprender a fazer agora. Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero que essa célula aqui, a professora da Marlene, vamos localizar ela aqui, olha só, Marlene, professora. Então, eu quero que essa célula aqui, ela ocupe também a linha de baixo, ela ocupe duas linhas da tabela. Como que eu faço isso? Aqui, no nosso TD, nós vamos utilizar o parâmetro rowSpan, que se escreve assim, ó, rowSpan. Esse parâmetro vai receber um número, então eu vou botar igual, entre aspas, quantas linhas, row em inglês é linhas, né? Quantas linhas essa célula vai ocupar. Então eu quero que ela ocupe duas linhas, então é só colocar aqui dentro das aspas o 2 e pronto. Eu posso até apagar esse professor aqui da Fernanda, na verdade eu tenho que apagar, porque essa terceira coluna aqui, essa terceira célula da linha da Fernanda não vai existir, porque ela vai puxar, ela vai receber da linha de cima do professor aqui da Marlene. Olha só como é que vai ficar. Vou atualizar a página aqui e olha só. Vejam que essa célula professora que estava apenas na Marlene, agora a gente colocou um rowSpan de 2 para ela e agora ela ocupa o espaço de duas linhas. E resolvido aí esse problema. Da mesma forma, eu posso querer fazer o mesmo com colunas. Então, para exemplificar, aqui no início da nossa tabela eu vou criar uma linha, um TR aqui, e vou criar uma coluna aqui com o título dessa tabela. Vamos supor que seja participantes do evento. E no caso, como é um título, eu vou colocar ao invés de TD o TH para ele já formatar para a gente e para dizer para o navegador que é um título, é um header.
Então, vou atualizar. E olha só, quando eu fiz dessa forma, ele colocou a nossa célula apenas pegando o espaço de uma coluna. Então, ficou em cima do nome de todos os nomes. Se eu quiser que essa célula aqui ocupe o espaço de mais colunas, no caso aqui eu quero que ela ocupe o espaço de 3 colunas, né, do nome, da idade e da profissão. Aí eu vou usar aqui dentro da minha célula do TH o parâmetro ColSpan, que col é de coluna, o ColSpan vai dizer para mim qual que é o espaço, quantas colunas aquela célula vai ocupar. E aí eu coloco aqui igual, entre aspas, 3. E ao salvar e atualizar a página, vejam que agora o participantes do evento, essa célula aqui, ela está ocupando o espaço de 3 colunas. Exatamente como nós queríamos, ela também está já formatada no centro e em negrito, justamente porque nós usamos o TH. Então, maravilha! Olha só, nós já temos aqui a nossa tabela praticamente pronta. O que está faltando aqui agora? Nós vamos colocar aqui no final da tabela, na última linha da tabela, nós vamos colocar aquela informação lá de total de participantes. Então, na última linha, nós vamos criar aqui uma linha. Criamos a última linha. Aqui dentro, nós vamos criar, então, uma TH, que é para ficar claro ali que é um campo de informação. Nós vamos colocar aqui nesse TH total de participantes. E na segunda coluna, nós vamos colocar aqui, dessa vez um TD, que é só uma informação, 6, porque nós temos 6 nomes aqui. Vejam o que vai acontecer aqui nessa última linha, então, olha só. Ele criou o total de participantes, 6. Só que, veja só, ficou um espaço aqui, né? A nossa ideia inicial é que esse total de participantes, esse campo aqui, ele ocupe 2 colunas. Então, para isso, nós vamos vir aqui no TH e colocar aqui um ColSpan igual a 2. E aí, dessa forma, veja só, quando eu atualizar a página, o total de participantes está ocupando aqui as colunas do nome e da idade. E aí, sobrou a terceira coluna, que é ali a informação do número 6. E assim, está pronta a nossa tabela, estão prontos aí os nossos ensinamentos sobre como construir tabelas. O que é importante aqui, o que está faltando aqui, são algumas tags que nós costumamos usar, que é bom nós usarmos na hora de construir tabelas, que são chamadas tags semânticas. As tags semânticas, elas não vão alterar em nada o visual, a estrutura da tabela, mas elas vão ser importantes para dizer para o navegador do usuário, para os buscadores como Google, Bing, Yahoo e também em alguns casos de acessibilidade para deficientes visuais, vão dizer o que aquela parte da tabela significa. E aqui é importante eu mostrar para vocês o seguinte. As tabelas, elas são divididas normalmente em até 3 partes. A primeira parte aqui, olha só, vou mostrar aqui para vocês, a primeira parte aqui é o cabeçalho. Para eu dizer numa tag semântica de que essa parte aqui é o cabeçalho, nós vamos utilizar a tag theread. Então nós vamos colocar toda essa parte aqui do cabeçalho dentro da tag theread. Depois, nós temos a parte dos dados da tabela, das informações da tabela, que eu estou fazendo aqui em azul, essa parte aqui em azul, são as informações. Essa parte aqui, a tag semântica que nós usamos é o tbody, corpo da tabela. E, por fim, nós temos também o rodapé. O rodapé, que vai ser essa parte aqui de baixo da nossa tabela, né? A informação que fica abaixo de toda a tabela. Nem toda tabela vai ter um rodapé, mas nós vamos colocar aqui no rodapé se existir a tag tfoot, né? Foot, que significa pé, parte de baixo, né? Rodapé ali da nossa tabela. Então, como vocês estão vendo, a nossa tabela já está funcionando sem essas tags semânticas aqui. E a ideia das tags semânticas, como eu comentei agora há pouco, não é alterar nada, nem o visual, nem a estrutura da tabela. É só para dizer para o navegador, para os buscadores e por questões de acessibilidade, especialmente para deficientes visuais,
quando nós temos aí sistemas que fazem a leitura da página. E aí, para usar esses recursos, essas tags ajudam o navegador a entender o que cada parte da tabela significa. Então, é recomendado sim usar as tags semânticas. Então, olha só, eu vou colocar aqui então, vou selecionar o meu cabeçalho, e a gente sabe que o meu cabeçalho são as duas primeiras linhas aqui, a linha do participantes do evento e aqui dos campos. Então, aqui no início eu vou colocar aqui a tag THID e vou colocar aqui depois da segunda linha, o final aqui do THID. Dessa forma, eu enfatizei que essas duas linhas aqui, elas são o cabeçalho da tabela. Daqui para baixo, nós temos o corpo, os dados. Então, nós vamos ter o tbare. Então, vou começar o tbare aqui. E vou fechar essa tag lá, logo depois aqui do Clóvis Médico. Então, aqui eu vou fechar o tbare. Então, agora eu já avisei aos buscadores, ao navegador, que toda essa seção do tbare são as informações realmente da tabela, não são campos, não são descrições, são os dados brutos mesmo. E por fim, o rodapé, se a minha tabela for ter um rodapé, aí nós vamos colocar aqui o tfut, cercando aqui o nosso rodapé, pegando aí todo o nosso rodapé. Então, vou salvar aqui a nossa página, vocês vão ver aqui que não vai mudar nada. Então, vou atualizar aqui a página, olha só, não mudou absolutamente nada visualmente. Porém, agora os nossos navegadores já sabem o que cada parte da tabela é. Então, é importante nós fazermos isso, usarmos essas tags semânticas, assim como elas são chamadas, para facilitar o trabalho do navegador, dos buscadores, dos sistemas de acessibilidade. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês pratiquem também bastante o conhecimento que nós vimos aqui, porque a programação mesmo você só aprende de verdade você praticando, você digitando por si mesmo os códigos. Então, tentem fazer tabelas. Pode ser essa tabela que eu fiz, podem ser outras que vocês inventem ali na hora. Tentem fazer, tentem aplicar os conhecimentos que nós passamos aqui, porque é assim que vocês vão fixar os conhecimentos que nós estamos passando nessas aulas. No mais, peço novamente que se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.